Olá, olá, olá pessoal, tudo bem? Muito boa noite aí a todos vocês que estão entrando aí hoje na nossa segunda live aí do mês de outubro. Hoje é dia 14 de outubro. Hoje nós vamos trazer uma live muito bacana, bem técnica também. Já vão convidando aí os seus contatos aí para a nossa live de hoje. Boa noite, Gabriela. Vamos acompanhar todo mundo. Vai mandando aí o aviãozinho para os seus convidados, para os seus contatos, na verdade. Vai dando aí para mim um feedback do áudio, se está tudo ok. Bom, pessoal, hoje nós vamos falar de um item muito importante, né, nos condomínios, né? Quem que gosta de ficar sem energia, né? Estamos aí iniciando períodos de chuvas aí na nossa cidade. E ninguém gosta de ficar sem energia, né? Então os geradores vêm aí um item que são instalados nos condomínios para dar esse conforto, essa comodidade aí da falta de energia. O nosso convidado de hoje, ele já está aqui na live conosco, já vou mandar o convite para ele. Ele é tecnólogo em automação industrial. O Gleidson Rosendo Amaral vai estar conosco aqui. Parece que ele tem uma surpresa lá também. Tem uma outra pessoa muito importante aí dessa área também voltada para geradores, para energias, né? E hoje vai ser um momento aí para a gente tirar muitas dúvidas, fazer um bate-papo bem bacana. Isso aí, pessoal. Vai convidando aí os seus contatos. Já vou colocar o Gleidson aqui conosco. Deixa eu já mandar. Perder tempo. Não perder tempo com essa nossa live. Hoje vai ser muito top. Olá, Gleidson. Boa noite. Oi, Vinícius. Tudo boa bem? noite. Tudo bom? E você? Joia, me ouve bem? Tá perfeito aí o áudio? Te ouço bem. Só um detalhe. O Davi, que era a pessoa que eu tinha convidado, ele teve um probleminha e não conseguiu chegar a tempo. Infelizmente não vai conseguir chegar. Mas certamente ele vai estar acompanhando também conosco aí, vai estar assistindo aí a live com a gente. Com certeza. Gleidson, eu estava passando aqui para o pessoal que hoje a gente vai falar de um item muito importante, né, dentro dos condomínios, não só. Antigamente utilizava-se muito aí em condomínios maiores, né? Hoje em dia já praticamente quase todo condomínio já está fazendo uso aí do gerador, o grupo gerador, né? Você vai explicar para a gente aí mais detalhes sobre isso. Então, é um tipo de equipamento, investimento que o condomínio faz e que é muito importante, né? Principalmente na cidade que a gente reside, que a gente atua, Goiânia. Deu aí 5 minutos de chuva no final de semana, mais de 40 bairros aí sem energia. Então, ou seja, é aí um pouco complicado hoje já se viver em um condomínio sem um grupo gerador. Mas para o pessoal que está acompanhando aí a live com a gente, eu queria que você se apresentasse para eles conhecer quem é você, o que você faz, de onde você veio, qual que é a sua expertise, qual que é o seu negócio. Conta para o pessoal e fica à vontade para se apresentar. A live é sua, então fique à vontade. Eu vou pedir desculpa, eu estou com uma pequena dificuldade com os fones de ouvido aqui. Bom, Tá vamos lá, eu vou conseguindo tentar fazer eles sincronizar ele? funcionarem, mas eles na hora da live, no teste antes eles funcionaram bem, mas agora eles estão teimando em não funcionar. Mas, bom, meu nome é Gleidson, como você já me apresentou. Agradeço a oportunidade de estar aqui junto com você, nesse trabalho bacana que você tem feito aí em diversos temas na área de administração Tá aí condominial. bem baixo, Gleison. Tá. Tá aí bem baixo o áudio. Vou tentar melhorar aqui um pouco, não sei se melhorou.
Você me ouve bem, não? Ficou mais alto um pouco. Ficou mais Tá, alto um pouco. Vamos ver se o pessoal vai dando um feedback para a gente aí. tá bem. Como você já falou, tem a empresa Gin Geradores. A gente está com a empresa no mercado goiano há 6 anos, desde 2014, certo? Mas atuando na área de grupo gerador desde 2002, há 18 anos já atuando especificamente na área de grupos geradores. A expertise é justamente na área de geração de energia. Tanto trabalhei alguns anos com geração termoelétrica, em usinas de geração de energia, e há 6 anos a gente vem fazendo esse trabalho dedicado mais. Hoje, 85, 90% dos meus clientes são condomínios verticais na cidade de Goiânia. Eu escolhi, é um mercado competitivo, né? Nós temos diversas empresas no mercado, mas eu escolhi atuar nessa área aqui, vendo não só a oportunidade de trabalho, mas a oportunidade de ajudar também os condomínios na questão da manutenção dos geradores, que é um ponto crítico, onde a não intervenção, a não manutenção periódica do grupo gerador, a não utilização adequada dos grupos geradores, elas causam muitos problemas, não também financeiros, mas os geradores eles são instalados nos condomínios principalmente por causa dos elevadores. E uma pessoa presa no elevador é uma coisa complicada. Quem é síndico, quem administra condomínio, já passou por essa situação e não é uma coisa agradável. Então, eu vi a oportunidade de trabalhar na área, atuar dentro dos condomínios. Então, a expertise nossa é dentro de geradores e hoje, há praticamente 4 anos, a gente atende 85% dos nossos clientes são condomínios. Engraçado, você tocou num assunto tão que casa bem com esse tema que a gente vai abordar aqui hoje, porque a gente via, né, até um determinado momento dos condomínios, um certo período, é muito comum se ter o gerador só por conta do elevador. Né? Hoje em dia a gente já tem percebido essa demanda, ela já está sendo diferente. Hoje em dia a gente já vê aí condomínios que tem gerador, não só por conta mais do elevador, mas por conta do elevador, por conta de áreas comuns, garagem, portão. Aí já vem questão, já tem uns que já estão colocando lazer, todos os elevadores que existem dentro do condomínio. Tem já condomínios aqui em Goiânia que já estão utilizando o gerador dentro, já que atende até os próprios apartamentos. Então, a gente vê que isso modificou muito, né, essa demanda aí de busca por geradores. Né? Então, isso, creio eu também, acho que você vai saber melhor do que eu para falar sobre isso, creio que a tecnologia desses equipamentos também, por conta disso, evoluíram bastante, tem melhorado a cada dia e isso faz com que traz também muitos recursos, muitos benefícios, principalmente para os condomínios, né? Essa mudança de busca pelo equipamento. Sim, uma coisa que, não menos importante, tudo que você tocou é importante, mas muitos condomínios já me procuraram para saber, às vezes, a questão do dimensionamento do gerador, se o gerador ele suportaria justamente duas coisas que são imprescindíveis, eu acho que na vida do condomínio. As bombas d'água, que se você passa um período muito prolongado sem energia, vai trazer o problema de falta d'água, como alguns condomínios já passaram aqui. E outra questão são os portões e o sistema de CFTV, que é a segurança do condomínio, segurança não só do condomínio, mas do condômino. Né? Você, num período de falta de energia, se o gerador não atende o portão do condomínio, isso é mínimo.
Para você É dor de manter, cabeça na certa, pode ter certeza. para você manter um nível mínimo de segurança, você já está sem energia do lado de fora, na rua, já está tudo mais escuro. E os portões não funcionarem também é complicado. Mas esses dois pontos, principalmente, são tidos como questão de segurança, não é nem luxo, não é nada demais, é segurança. E acaba que você tocou num assunto que também é relevante, a gente vai estar falando isso dentro do escopo, e com a implantação das portarias virtuais, né? Ou seja, aumentou a procura por gerador, porque antigamente se colocava aquela portaria que eles falam, na verdade, hoje utiliza-se muita portaria remota, né? Que é aquele modelo de uma portaria não presencial, mas com todo um item de segurança. Isso está se utilizando muito os geradores. Antigamente utilizava aquela portaria virtual, que montava no condomínio um sisteminha ali simples, que tocava direto lá no apartamento, utilizava-se bastante no break. Mas isso migrou para geradores também de uma forma fora do comum, né? Sim, porque nos eventos de falta de energia, como acontece muito aqui ainda, né, na região de Goiânia, no momento que a energia volta, no momento da transição de energia, acontecia muito de queimar no break, ainda acontece, de queima de aparelhos, de surto de tensão, e com a utilização de geradores, você consegue mitigar também esse problema, sabe? De queima de equipamentos na transição. Você consegue. Os geradores eles têm alguns recursos que eles conseguem segurar um pouco o tempo de transição, que é o maior problema. Entre a energia da concessionária e a energia do gerador, aí, ele mantém um nível de qualidade de energia melhor. E o pessoal, muita gente pergunta, né? Tem gente que fala grupo gerador, tem gente que fala gerador. Tem diferença? O que que é um, o que que é outro? É a mesma coisa? É só o jeito de dizer mesmo? Não, é a mesma coisa. O grupo gerador é porque eles são. O gerador ele é constituído por um grupo de equipamentos distintos. Ele tem a parte mecânica, que é o motor, a combustão, ou o motor, geralmente motor diesel. Tem geradores a gasolina, mas são geradores menores, com uma aplicação mais restrita. Nos condomínios onde nós temos elevadores, bombas d'água funcionando pelos geradores, geralmente são geradores a diesel. E o grupo gerador é esse grupo de motor, o alternador, que é a parte que gera a energia. O motor ele funciona para quê? A energia, o gerador ele precisa rodar para gerar energia. Ele transforma energia mecânica em energia elétrica. Então você tem uma parte que é o motor, que é a parte mecânica, o gerador, que é a parte elétrica, e o quadro de controle que faz o controle de partida, parada, quando a CELG ou a concessionária local, que mudou de nome, vai funcionar, quando o gerador vai entrar, quando saiu a concessionária, o gerador entra. Então, assim, mas não é nenhum pecado chamar o grupo gerador de gerador. Não há nenhuma diferença nisso. Porque acaba que não é só o gerador em si, né? Tem quadro, tem, enfim, como você disse, uma série de equipamentos junto com esse equipamento só, o gerador em si, que precisa estar todo interligado para funcionar. Por isso que às vezes fala grupo gerador, né? Você até Isso. comentou a questão do gerador a diesel, gasolina, já vi gerador a álcool. Tem diferença? Existe um gerador melhor? Ou por conta dessa questão da forma da combustão, existe um gerador melhor? Ou é por conta de dimensionamento? Como que seria isso? Os grupos geradores a etanol já existem, não chegaram com força na nossa região, eles ainda não são muito difundidos, mesmo no Brasil, de forma geral, não são muito utilizados. São grupos geradores também de potência menor.
houve alguns ensaios há alguns anos atrás com grupos geradores já chegando na potência aí de 80, 100 kVA, que já é uma potência considerável para um condomínio, mas onde a própria segurança da instalação ela favorece a utilização do diesel. Existe o gerador a gás natural, que é tão bom quanto o gerador diesel, certo? Só que com um problema. Nós não temos gás em Goiânia. Então, seria ótimo, Que é porque... aquele gás que utiliza nos carros, né? Não o gás que utiliza nos apartamentos. Isso, é o gás natural, é o GNV. É o mesmo gás veicular. Existe grupo gerador que funciona 100% a gás, só que a nossa região é desprovida do combustível. O nosso problema aqui não é possível, hoje, por causa da falta de combustível aqui na O região. diesel, Uhum, esse gerador que ele é a diesel, se torna mais eficiente do que a gasolina, do que a etanol, ou não? Isso depende da potência que ele vai entregar para o condomínio. Não, ele é mais eficiente. A relação de torque, toda a relação de consumo de combustível, tudo isso, ele vai ser mais eficiente e mais econômico do que um gerador a gasolina. O diesel ele é naturalmente mais barato que a gasolina e ele tem propriedades que favorecem mais a essas potências, tanto que a gente não vê, um exemplo que fica mais fácil das pessoas visualizarem, você não vê uma carreta na estrada rodando com gasolina, porque a gasolina não dá a força que aquele veículo precisa para suportar a carga. Geralmente os motores dos grupos geradores, eles são motores que são usados em caminhões, são motores parecidos. Eles têm alguma diferença nos kits de força, porque o gerador, a gente fala que ele trabalha sempre na alta. Ele trabalha sempre com alta velocidade, com alta potência. Já o veículo, às vezes, ele está em marcha lenta, às vezes está em primeira, mas às vezes o cara está numa marcha que o veículo roda mais leve. Então, por isso, a construção de um motor a diesel para um grupo gerador, se você olha por fora, o motor é idêntico ao motor de um caminhão, mas internamente tem diferença. É por isso que muita gente fala, né? Um gerador é um motor de caminhão estacionário, né? Que está trabalhando ali sempre em potência máxima para gerar energia. Isso, e ele está sempre em alta rotação. Um motor veicular, por vezes, ele está em baixa rotação. O grupo gerador, não. Por isso, também, ele sofre mais com o desgaste das peças. Daí a necessidade das manutenções preventivas serem feitas e serem bem feitas. Porque o reparo de uma máquina dessa, normalmente, quando você tem uma quebra grande, os valores são consideráveis. Essa questão, pelo fato dele ser a diesel e ter uma semelhança muito com os caminhões, por exemplo, como você citou. Por ser a diesel, ele não dá mais manutenção do que se fosse a gasolina ou até etanol. Isso associando aí com veículos, ou não tem nada a ver? Isso não faz diferença? Tem a ver, mas não. Eles dão menos manutenção. Por exemplo, um problema, você que gosta de carros, um problema de automóveis, quando o automóvel começa a perder força, o que as pessoas falam? Ah, não, tem que trocar as velas, tem que trocar o cabo de vela. O gerador não tem vela. Motor a diesel não tem vela, não tem cabo de vela. Então já são itens de manutenção preventiva a menos que o motor a diesel ele não tem. Entendeu? Então, assim, a própria manutenção do motor a diesel, ela é mais barata do que a manutenção de um motor a gasolina. É claro que nós temos que comparar a mesma coisa. Nós vamos comparar um motor a diesel de 100 HP com um motor a gasolina de 100 HP. Se você colocar na ponta do lápis, a manutenção do motor a diesel é mais barata. Sempre.
Sim, bom, nesse sentido, justamente, aí faz todo sentido com a questão da manutenção. Antes da gente falar da manutenção, Gleice, a gente vê muito essa barreira nos condomínios. Por exemplo, o condomínio tem a necessidade de ter um gerador e aí vai lá, chama as empresas para fazer, né? Aquele questão do dimensionamento, né? Para dimensionar qual o KVA, né, do gerador que vai atender aquele condomínio, se vai ser só elevador, se vai ser área comum, se vai ser portões, CFTV, enfim, vai atender todo o prédio ou só um item ou outro. A gente vê muita dificuldade dos síndicos, e não sei se por dificuldades impostas, às vezes, por algum tipo de prestador de serviço, mas chega lá e tem um orçamento de um gerador de 3 kVA, custa tantos mil reais. O outro já fala, não, mas aqui você tem que pôr um de 5, você tem que pôr mais potência. Não, aqui um de 1 dá, enfim. Estou falando esses números de forma para o pessoal entender que nem sempre vem aquele orçamento. Então, por exemplo, existe uma forma do próprio síndico, que às vezes não tem conhecimento do equipamento, de instalação, mas para ele ter mais ou menos uma noção do dimensionamento, do que ele tem que realmente buscar, o que ele tem que contratar, porque a gente já viu muitos casos de condomínio que o que acontece? Tem lá um gerador, na hora que falta energia, o gerador não atende. Não consegue atender aquela demanda, aquela necessidade do condomínio. Como que dimensiona? Que dica que você dá? Existe algum procedimento? Ou realmente é só com o técnico mesmo capacitado para isso? Olha, para fazer o dimensionamento do grupo gerador, é recomendável que seja um técnico da área. Tá? Um engenheiro eletricista, um engenheiro mecatrônico, um técnico eletricista. Não é nada demais o dimensionamento. Só que, às vezes, o que eu vejo, o maior problema não é erro de dimensionamento. O que eu tenho que mostrar para o meu cliente, para o síndico, para o administrador do condomínio, é a real necessidade dele. Às vezes, o síndico, ele me procura, olha, eu preciso de um elevador funcionando durante o evento de falta de energia. Faltou energia, eu preciso de pelo menos um elevador. Mas olha o problema. Eu já ouvi essa frase diversas vezes. Mas olha o problema. Vamos supor que você tenha no condomínio 2 elevadores. Um condomínio relativamente pequeno. Você tem 2 elevadores. Faltou energia, o gerador vai funcionar e vai funcionar um elevador. O outro elevador vai ficar parado. Vamos supor que o condômino ele ficou preso justamente no elevador que não está sendo atendido pelo grupo gerador. Então, em vez de você comprar uma solução, você comprou um problema. Arrumou um problemão. Isso é fato. Por quê? Porque o morador ele vai falar, olha, eu paguei, eu comprei esse equipamento, eu paguei e ele não funciona. Só que esse papel é o papel de um bom técnico que vai atender. Ele tem que fazer essas explicações. Porque nem todo o síndico, nem todo o administrador, às vezes ele tem, às vezes falta até tempo. Todo mundo vive correndo hoje em dia. De se preocupar com essas questões. E aí, na hora que você precisa do gerador funcionando, a pessoa está presa no segundo elevador que não está sendo atendido. Isso é uma hipótese. Só que você vai ligar para o técnico do gerador e ele não vai te atender. Infelizmente, é o que acontece diversas vezes. Uma solução para esse tipo de problema é trabalhar aí o técnico o técnico dimensionar bem o gerador e conseguir explanar para o administrador, para o síndico, para o conselho, a real necessidade dele. Pode ser que você não queira os 2 elevadores funcionando, porque o gerador vai ser muito maior, vai ser mais caro, mas existem sistemas que a gente desenvolve nos condomínios, por exemplo. O gerador ele vai alimentar os 2 elevadores.
certo? Beleza. Só que faltou energia, um dos elevadores, ele vai descer para o térreo, vai abrir a porta e vai salvar a pessoa vai sair de dentro dele. E aí ele vai ficar parado. Esse é um trabalho que eu tenho desenvolvido junto com as empresas de elevadores de Goiânia, que é uma boa solução. Às vezes você compra um gerador um pouco menor, já que você não quer, porque o custo, apesar que o custo da máquina já não é quase significativo, sabe? Mas eu quero um gerador menor. Eu decidi aqui, junto com os meus conselheiros, que nós vamos comprar um gerador menor para atender só um elevador. Ok, mas esse mesmo gerador ele vai atender os dois elevadores e nós vamos fazer esse sistema. Então, existem possibilidades, mas é importante que na hora do dimensionamento, o dimensionamento seja bem feito, porque você vai ter problemas, desgaste prematuro do equipamento, você vai ter problema com mau funcionamento do equipamento. Às vezes, o gerador ele ligou, ele funcionou e está tudo certinho. Só que como a pessoa está presa no elevador que não é atendido, você vai ser xingado do mesmo jeito, desculpa. Você vai ser mal lembrado do mesmo jeito, entendeu? E também, às vezes a pessoa fala, não, então eu vou comprar o maior gerador. Também não é uma boa. Gerador ele tem um fator de utilização que é entre 30% e 80% da capacidade nominal dele. Então, para falar um número redondo, 100 kVA. O bom que o gerador de 100 kVA funcione é no máximo em 80% da potência dele, em 80 kVA. Por quê? Isso é para a gente ter uma boa eficiência do equipamento, né? Para você ter uma boa eficiência do equipamento. E, por exemplo, você tem lá 3 elevadores e tem as bombas d'água, o portão, as câmeras, tudo funcionando pelo gerador. Só que na partida, principalmente motores elétricos, as bombas d'água, os prédios estão cada vez maiores, cada vez mais altos. Então, as bombas d'água também estão cada vez mais potentes. Então, no acionamento da bomba d'água, tem um pico de corrente elétrica muito grande, onde, às vezes, se o seu gerador tá mal dimensionado, na hora que a bomba parte, o gerador para. Existem situações desse tipo. Então, esse 80% é para quê? O gerador está funcionando no máximo em 80%. Quando os motores elétricos partem, ele chega no 100% e volta a cair. Porque os motores elétricos, eles dão uma partida muito alta, mas eles voltam. Quando eles estão operando em regime, depois que partiu, eles operam com uma corrente bem mais baixa. Então, por isso, o dimensionamento dos grupos geradores nos condomínios é muito importante. Você pode ter todos esses problemas. Você vai ter desgaste do equipamento, você vai ter mau funcionamento, o gerador não vai atender, você vai começar a ter manutenções, intervenções no equipamento que não são desejadas. Você vai ter uma série de problemas que um bom dimensionamento poderia evitar. Perfeito, é uma dica muito boa. E até a Gabriela pergunta aqui, né? O custo mensal do gerador vem na taxa de condomínio e se existe um custo mensal. Então, a gente tem aí aquele custo da aquisição, né, do investimento do equipamento e se faz, né, é até um item que a gente vai entrar agora em discussão para vocês que estão acompanhando, que é a questão da manutenção. E aí essa manutenção preventiva e corretiva, ela sim, aí ela entra no custo mensal do condomínio, né? Tem formas de manutenção que é aquela que não é tão correta. Espera o gerador dar algum problema para fazer essa manutenção, que é aquela que só vai apagar o fogo lá e também vai ser uma manutenção cara, porque você já vai passar todo um tempo aí com essa manutenção e ela vai trazer, às vezes, muito mais prejuízo. E tem aquela manutenção preventiva corretiva mensal, que também esse custo ele é revertido lá para a taxa de condomínio. Então, e é muito importante, isso é o que é o fato mais importante dentro desse equipamento. É um equipamento de um investimento considerável e que precisa, sim, né, Gleice, de uma manutenção efetiva, um acompanhamento, saber como é que está,
eu vou iniciar o assunto, mas você vai completar com toda a sua expertise. Tem que olhar a questão de nível de óleo, funcionamento de bateria, ver como é que está toda a tratativa desse equipamento, porque uma manutenção mal feita ou que deixa a desejar, se a gente já tiver um dimensionamento errado, tiver uma manutenção errada, os prejuízos são enormes. Então é onde vem aí essa questão da importância de uma manutenção preventiva nesse tipo de equipamento, porque é um equipamento que exige a manutenção. E aquelas pessoas que não dão manutenção nesse tipo de equipamento só lembram dele, não acaba a energia, né? Porque ele fica escondido, normalmente o gerador fica escondido, você não vê o gerador no dia a dia do seu condomínio, ele está lá escondidinho. Tem condomínio que ele fica ainda muito escondido mesmo, né? Não fica à vista. E aí você só vai lembrar dele na hora que falta energia. Então, uma manutenção preventiva mal feita é sinal de muito problema, né? A questão da manutenção, o custo de manutenção, respondendo aí, entrando dentro da pergunta, ele vai variar de acordo com o tamanho do gerador, com o fabricante do gerador, tem diversas variáveis. Eu não consigo responder, eu não consigo dar valores aqui exatamente. Existem planos de manutenção onde o prestador de serviço ele inclui os insumos de manutenção, outros onde o condomínio ele prefere ele mesmo marcar com as custas dos insumos de manutenção. Então, isso aí é visto caso a caso. Fato é que um equipamento, como você falou, é possível trabalhar sem fazer nenhuma manutenção? É possível. É uma escolha de alto risco, mas é possível. Não é a melhor escolha, mas é possível. Já os equipamentos onde você tem o acompanhamento mensal, eu vou falar de como nós trabalhamos aqui na GIN Geradores. Nós temos em todos os condomínios uma planilha onde o técnico ele vai até o condomínio, ele preenche ali a data e hora que ele foi, o que foi feito, qual é o estado geral do equipamento, assina e pede a assinatura do zelador ou da pessoa responsável pelo condomínio, daquilo que eles acompanharam que foi feito. A gente pede, de preferência, sempre que o zelador ele esteja presente, ou que pelo menos dê uma passada ou outra enquanto a pessoa estiver ali fazendo serviço. Uma coisa importante também é a participação do condomínio na vida do grupo gerador, na vida da máquina. Porque um problema que nós temos, às vezes, algumas situações que acontecem, é que, por contratar um serviço de manutenção, os condomínios eles contratam o serviço de manutenção. A operação do condomínio e do grupo gerador, que faz parte desse condomínio, ela é do condomínio. A operação desse equipamento diária, ela é do condomínio. Tanto que em todos os nossos contratos de manutenção, por exemplo, nós colocamos treinamento operacional do zelador. Então, o condomínio ele deve destinar uma pessoa, o zelador ou alguém do condomínio, para receber esse treinamento operacional, porque acontecem situações que o zelador, às vezes, ele está todo dia no condomínio e ele pode prever. Ver nível de água e de óleo, por exemplo, uma vez por semana, a gente recomenda. Os geradores, eles devem funcionar uma vez por semana, pelo menos, 1 hora com carga, de 40 minutos a 1 hora com carga. Às vezes o síndico, às vezes o zelador, eles só querem funcionar ali. Não, vou funcionar o gerador só 5 minutos. Não vou fazer o teste com carga, porque vai piscar energia. E tudo isso pode ocasionar, pode trazer problemas para a vida do equipamento. Porque o motor elétrico, o motor a diesel, o grupo gerador em geral, ele é construído para trabalhar. Motor parado vai dar problema. Quando você precisar dele, ele não vai funcionar. Então, assim, todas essas coisas que eu estou falando são parte
da manutenção preventiva do grupo gerador. O funcionamento Esse, esse, semanal. Pode esse falar. treinamento que você citou aí, que passa normalmente para os zeladores, ou a condomínio que às vezes não tem zelador, passa para o síndico, ou para alguém responsável ali para fazer esses procedimentos, cita para a gente quais são eles e, e é um tipo de procedimento que, assim, é básico e ajuda na conservação do equipamento, não é? Sim, ajuda e muito. O treinamento é operacional. Nós não vamos, até porque a pessoa às vezes não vai ter qualificação para trabalhar com energia elétrica, envolve outros problemas. Mas o operacional não há problema. A gente ensina a pessoa a partir o motor, fazer ele funcionar, parar, como partir, como parar. A gente ensina a como verificar o nível de água, como verificar o nível de óleo, como verificar o nível de combustível, como é que onde abastecer, como abastecer, quando abastecer, todas essas coisas. Até fazer testes de funcionamento do gerador. Tudo isso é para quê? Como você falou, é a vida do equipamento. Então, como a operação do condomínio, como a operação de todo o condomínio, o gerador ele deve ser integrado na vida diária do condomínio. Então, a gente ensina a essa pessoa que foi destacada para estar verificando o gerador, a verificar nível de água, nível de óleo, como partir o gerador, como parar o gerador, e mais importante, ou tão importante quanto, às vezes até o gerador ele deu um alarme. Tem alarmes que o gerador apresenta que às vezes você vai ligar para o técnico e vai esperar uma hora, 40 minutos, 2 horas, sendo que às vezes se você sabe apagar o alarme, aquele alarme, você apagou o alarme, o gerador volta a funcionar, ok. Você não vai precisar de esperar o técnico até, porque às vezes você ficou todo esse período sem energia, com uma coisa que é operacional. Agora, o que a gente ensina também, você apagou um alarme, o gerador partiu, mas voltou a apresentar o mesmo alarme 2, 3 vezes, aí você para porque tem algum problema. O problema é mais sério. Mas às vezes acontecem pequenos alarmes. Eu já tive situação de chegar num condomínio onde a pessoa tinha esbarrado as costas no botão de emergência. Não foi por querer, aconteceu. E um toque no botão de emergência, faltou energia, o gerador não funcionou. Se a pessoa soubesse pelo menos apagar o alarme lá, o gerador teria voltado a funcionar, entendeu? Então, esse tipo de coisa que é operacional mesmo. Esse acaba que Não é é um treinamentozinho básico, né? Cria ali um procedimentozinho, um POP, né? Procedimento operacional padrão, número 1, número 2, número 3, isso. rotina, porque isso, querendo ou não, vai aumentar a vida útil do equipamento, vai ajudar até o próprio diesel circular, né? Porque, por exemplo, agora na nossa região, a gente fica muitos meses sem ter falta de energia. E tem inúmeros meses que tem falta de energia praticamente todo dia. Então, tem um período que fica lá o equipamento totalmente parado, é onde entra aí esse plano aí de manutenção operacional, né, exercida pelo próprio condomínio, desse start aí semanal, ver questão de óleo, né, como você disse, diesel, ver como é que está, acompanhar todo esse procedimento, sempre acompanhar o técnico, né, porque tem, infelizmente, a gente pega aí algumas situações que fala que fez a manutenção, não fez, vai dar o problema, fala, agora você tem que trocar lá o quadro fulano, você tem que trocar isso. Então, ou seja, tudo tem que ser muito controlado, como você disse. Você tem uma ficha específica que faz a manutenção, a inspeção, mostra tudo para o pessoal, deixa registrado para o condomínio acompanhar, para o morador acompanhar. E quando a gente fala disso, associando aí essa manutenção, essa qualidade de manutenção, esse plano operacional, toda essa situação que existe, isso a gente sabe, né, isso é fato, que aumenta a vida útil do equipamento. Mas um equipamento desse, ele dura o quê? Ele é programado para duração de quanto tempo? De quanto em quanto tempo eu tenho que reformar
Reforma não, eu tenho que, às vezes, trocar esse grupo gerador, ou um quadro que está lá dentro, mudar para um quadro mais moderno. Existe alguma regra para isso ou não? Isso depende. Olha, a vida útil do equipamento, ela vai estar diretamente ligada à qualidade da manutenção e da operação que esse equipamento passou. Eu queria fazer um parênteses dentro do Claro. que você, vou voltar um pouquinho ali atrás, porque você tocou num ponto chave. Combustível. Combustível brasileiro, desculpa aqui se alguém trabalha com combustível, que está nos assistindo, mas o combustível brasileiro, via de regra, é ruim. Infelizmente, eu acho que eu não estou falando nenhuma heresia e não estou ofendendo ninguém com isso. Consequentemente, ele Mas, dá mais manutenção, né? Causa mais exatamente. manutenção. E esse funcionamento semanal do grupo gerador, um dos objetivos é queimar esse combustível ruim, é queimar esse combustível armazenado. Existe uma cartilha que está disponível no site da ANP, Agência Nacional de Petróleo, que o óleo diesel ele não tem um tempo específico de vida útil, não tem uma vida útil específica. O que eles falam é das condições de armazenamento, de transporte, tudo isso. Então, assim, quanto mais pontos você tem no processo, pior vai ficando o processo. Então, por exemplo, o óleo ele sai da distribuidora, ele vai para o posto leva, ou uma distribuidora, uma segunda ou terceira distribuidora, leva até o condomínio, mas o tanque do condomínio do gerador do condomínio já não está muito legal, está sujo. Fala-se em dreno. A maioria dos geradores, eles têm o tanque embaixo do gerador, acoplado na base do gerador ali, onde não tem como ter dreno, que você deveria ali, uma vez na semana, drenar a água, porque vai decantar água, vai decantar material. E é onde, assim, os síndicos, o pessoal que administra condomínio sofre bastante com a questão do óleo diesel. Então, assim, esse funcionamento semanal do gerador é... Eu vi um comentário aqui da dona Márcia. E o pessoal sofre muito na questão das bombas injetoras, dos bicos injetores, e a manutenção de bomba injetora é caríssima, é um negócio absurdo, que eu não sei de onde esse pessoal tira esses valores absurdos. Mas então, é melhor você queimar o óleo diesel toda semana do que fazer uma bomba, do que fazer a bomba injetora a cada 6 meses, a cada 4 meses. Então, assim, esse funcionamento semanal da máquina é importantíssimo. O pior vilão da nossa live aqui, se tem um vilão hoje, eu diria que é o óleo diesel. Para a questão de manutenção. É um gargalo grave, é sério o negócio. E assim, a ANP, o que está lá é ótima a cartilha. Só que a gente sabe que a coisa não funciona como está na cartilha, infelizmente. Certo? Complicado. Aí voltando lá, Isso. me refresca a memória. Vamos lá. Deixa eu ver, que eu acho que eu até falei em cima aqui de um questionamento de alguém aqui. Peraí. Bom, nós vamos conversar e nós vamos refrescar a memória de todo mundo, então. E aí, né, dentro dessa manutenção preventiva, a gente sabe que tudo isso aí ajuda aí na questão de confiabilidade do equipamento, na vida útil, que foi onde eu toquei nesse assunto, né? Se existe aí um prazo determinado, não, esse gerador ele fica aqui nesse condomínio, ele aguenta aqui por 10 anos. Não, ele vai aguentar aqui, enfim, como você começou a falar, dependendo da manutenção, ele vai ter uma vida útil mais longa ou não. Então, era mais ou menos dentro desse sentido. O que seria a vida útil do equipamento? Isso já é determinado nesse equipamento ou não? Sim, mas nós estamos falando de equipamentos de condomínio. São equipamentos que funcionam muito pouco, né?
durante um ano, o funcionamento do gerador no ano, ele funciona aí em períodos de falta de energia, muito pouco. Então, assim, se a gente for colocar a vida útil em anos, o equipamento ele duraria aí de 20 a 30 anos. Um grupo gerador de um condomínio, ele deveria durar mais. Ele deveria durar mais, porque ele não funciona regularmente. Só que o problema é que um dos problemas é que o pessoal não coloca essa máquina para funcionar, esse funcionamento semanal. Esse funcionamento semanal não é gastar combustível à toa. Esse funcionamento semanal é parte da manutenção preventiva. Como a gente Que falou, tem até uma pergunta. Tem para até uma queimar óleo. pergunta em cima disso. Ó. Qual o tempo indicado para fazer esse funcionamento teste? Existe um tempo determinado? Eu diria que, por experiência, você deveria fazer no mínimo. Não é máximo, tá? Você pode fazer mais. No mínimo, 1 hora por semana. 1 hora por semana. E é o gerador funcionando com carga. O que é carga? É o gerador tá mandando energia lá para dentro do prédio, para os elevadores funcionarem. Porque quando o gerador funciona, o motor diesel, quando funciona, ele aquece. Ele chega numa temperatura de trabalho nominal. Nessa temperatura, o óleo diesel ele também aquece. E esse óleo diesel mais aquecido, ele ajuda a limpar as galerias desses sedimentos que vêm de tanque de combustível ou mesmo do óleo que ficou parado durante a semana. Aquele óleo que fica parado na galeria, ele vai decantando também. Às vezes ele acumula um pouquinho de água. Então, esse funcionamento semanal com carga, ele vai ajudar. E nessa questão da temperatura do óleo, o próprio óleo diesel, ele vai funcionar como um detergente dentro do sistema, ajudando a limpar o sistema. Então, Esse eu diria funcionamento. 1 hora por semana com carga. Porque tem outro problema. O motor diesel funcionando sem carga, ele corre o risco de espelhamento de camisas. É um negócio mais técnico, mas as camisas, você conhece de veículo, mas o pessoal às vezes não conhece. Dentro do motor tem as camisas, tem os pistões. Você vê, aí ele até completou. Eu ia até fazer uma pergunta nesse sentido. Ele entrou aqui ó, na caixinha de pergunta, que é nessa interrogaçãozinha aqui. Ele comentou isso. Eu ia comentar uma coisa, mas eu vou comentar o que eu queria e vou completar com a pergunta aqui. Esse funcionamento com carga, ele é sem energia no prédio ou com energia no prédio? E aí ele ainda vem e completa. Se na semana ele entrar em funcionamento por queda de energia, existe ainda a necessidade do teste ou deixa só o funcionamento dele? Não existe a necessidade do teste. Se ele funcionou 1 hora, houve uma queda de energia, ele ficou lá 1 hora sem energia trabalhando, não precisa testar o gerador de novo. O teste foi feito. Já Perfeito. cumpriu o dever dele semanal. Aí aquele funcionamento que você comentou lá de 1 hora com carga, desliga a energia do prédio e ele funciona por 1 hora, ou deixa a energia da concessionária entrar no prédio e também faz o funcionamento do gerador? O que é esse funcionamento com carga? Não, o gerador ele deve funcionar, às vezes, o gerador ele não atende toda a área comum. Se o gerador não atende toda a área comum e você desliga o medidor de energia, algumas áreas vão ficar sem energia durante esse funcionamento. Existem formas de fazer o funcionamento com carga sem desligar o relógio da CELV. Só esse funcionamento ele entra dentro do treinamento operacional que a gente dá para os operadores, para a pessoa que vai lidar diretamente com o gerador. Normalmente para os zeladores, né? Isso, eu achei, Lugo, né? Eu achei muito legal o questionamento dele. É o Silvio. O Silvio, ele
trabalha com a gente, ele está num condomínio nosso lá, onde tem um gerador que atende o prédio todo. Então lá é bem complexo, né? Um gerador que atende até os apartamentos, né? Ele atende toda a área comum, atende portões, sistemas, bombas, irrigação, todos os dispositivos que existem dentro do condomínio e os elevadores e inclusive todos os apartamentos. Então lá já é assim, até essa questão do teste, né? Já é um teste diferenciado, né? Já tem toda uma temática, ou seja, um gerador já mais robusto. Então acaba que existe sim, né? Dúvidas que a gente sempre precisa estar sempre aprimorando, mas foi muito boa, bem colocada a pergunta dele. Leide, eu ia te perguntar uma coisa. Existe um local certo para instalar o gerador? Ou não? Instala onde dá? Não. Existem locais que são inadequados mesmo. Subsolo de toda a natureza não é legal para instalar grupo gerador. O grupo gerador ele deveria ser instalado do térreo para cima, nunca para baixo. Existem condomínios, alguns condomínios, que eles têm no subsolo 2 ou 3 uma área que ela não é coberta por laje, ela está a céu aberto ali, tem meio que um jardim. Se é esse o caso, ok. Mas se é um condomínio onde o subsolo ele é totalmente fechado, isso aí não é legal para o gerador. Seria bom que ele estivesse, por causa da circulação de ar, da refrigeração do equipamento. E também da saída dos gases de escape, né? Que você vai ter aí um Entendi. tubo de escapamento grande e tal, mas o legal é que seja do térreo para cima. Ou seja, então, além daquele dimensionamento que a gente falou, que tem que avaliar, o que vai, quais são os equipamentos que esse gerador vai atender, tem ainda mais um outro item que precisa ser avaliado, que é o local. Até por conta de abastecimento, né, por conta de manutenção, né, às vezes tem gerador que está lá no subsolo, para entrar para abastecer é difícil. Né? Hoje em dia você não entra mais com aquele galão, já tem um caminhãozinho que tem que entrar, já tem às vezes ali um procedimento mais seguro que acaba que prejudica, né? Dependendo de onde tiver esses geradores instalados. E, bom, então, Vinícius, claro. tem um detalhe a mais, que é o seguinte. Quando o grupo gerador funciona, ele tem 2 pontos de saída de ar quente. Um ponto é o escapamento, onde vai sair a fumaça da queima do combustível. Outro ponto é o radiador. A fumaça, você consegue fazer um duto e levar essa fumaça para fora. Agora, você Perfeito. fazer um duto do radiador, que é um negócio maior, uma coisa maior, fica praticamente inviável. Até porque o subsolo geralmente é mais apertado, você não tem tanta área disponível, além do preço, que vai ficar um absurdo de caro. Então, eu tenho um condomínio onde nós temos contrato, que nós temos esse problema. O escapamento, ele sai, mas o radiador, ele não sai. O ar quente, ele vai para dentro do subsolo. Ele fica aí dentro do subsolo. Só que depois de algum tempo trabalhando, o motor, ele começa a absorver o ar quente que já passou por ele. Então, o motor, a gente chama de recircular. Ele está recirculando o ar quente e daqui a pouco ele vai parar de funcionar por sobretemperatura. Ele mesmo vai se aquecer, entendeu? Então, Ou esse seja, um dos maiores problemas do gerador em subsolo. ele até em cima também, no térreo, com a ventilação, uma forma de esse escape desse ar quente mais natural, também gera e aumenta uma vida útil. Então, ou seja, são inúmeras dicas que a gente passou para o pessoal aqui em cima desse item, né, que é o grupo gerador, está se tornando, como a gente comentou no começo, um item extremamente importante dentro dos condomínios, né, e precisa, assim, de uma boa manutenção. Os síndicos precisam se cercar de bons profissionais para dar esse amparo na manutenção, na hora da aquisição do equipamento, no dimensionamento, enfim. O síndico precisa se cercar dessas pessoas de confiança para que tenham uma vida útil
e duradoura do equipamento, para que a manutenção não seja tão cara. Ela é essencial, necessária, precisa acontecer, mas também não precisa ser uma manutenção exorbitante. Não adianta, fica outra dica, não adianta o síndico pensar, não, eu não vou gastar X reais por mês, vou esperar dar um problema. Até o problema é um equipamento caro, de peças caras, que se você esperar o problema acontecer, dependendo do tamanho do problema que acontece, você tem que pôr até outro gerador, né? Já aconteceu isso em algum condomínio seu, Gleice? Não, não em condomínio, Vinícius. Aconteceu num cliente nosso de Anápolis, um armazém distribuidor, onde eu trabalhei alguns anos atrás numa fábrica de grupos geradores de Anápolis. E eu atendi esse mesmo grupo gerador, olha só, em 2006. Já são 14 anos. Sim. E cerca de 4 anos atrás, eu fui atender esse cliente. Já não pela fábrica, já como GIM Geradores. Esse cliente, ele tem uma empresa do ramo farmacêutico. Como esse gerador já estava muito mais velho, ele comprou um gerador mais novo e levou esse gerador antigo para o galpão, para um outro galpão, para uma outra empresa dele. Mês retrasado, como não passava por manutenções periódicas e tal, me chamaram para atender. Infelizmente, não teve solução. A solução foi trocar o equipamento. Porque eu falo uma coisa, às vezes a coleira sai mais cara que o cachorro. Com certeza. Foi o caso. É verdade. Eu imagino, E porque se fica o equipamento parado, depois aí vem todo o transtorno de uma manutenção, às vezes é melhor comprar outro, né? Como você falou, às vezes a Exatamente. coleira é mais cara que o cachorro. Bom, Eu queria dar uma dica claro, para quem está nos ouvindo. Pessoal, está chegando no mercado goiano uma série de equipamentos. Cuidado com o gerador que você vai comprar, faça 3 orçamentos sempre. Procure uma orientação de um técnico da sua confiança e procure saber a procedência desse equipamento. Está chovendo equipamento chinês no Brasil e está dando muito problema. Dá muita dor de cabeça. É complicado. Ótima dica, Gleice. O pessoal ficar de alerta, porque às vezes nos condomínios o pessoal só olha o quê? Preço. Preço. E isso é um grande problema. Nem sempre o menor preço é o melhor. Né? A gente consegue negociar um excelente produto com um preço melhor. Mas ter sempre o menor preço no melhor produto, isso é muito complicado. É um alerta que o pessoal tem que ter. Nós estamos aqui com pouco mais de 1 minuto. Gleice, eu quero agradecer aí a você ter aceitado o convite, ter passado aí toda essa explicação para o pessoal, essas dicas, várias dicas que foram dadas aqui, muito bom. Agradeço aí a minha equipe que esteve aqui assistindo, meus colaboradores, minha mãe, minha esposa, meu filho. Agradeço também os seus convidados aí que te seguem, que você divulgou, que também acompanhou conosco na live. Eu só tenho a agradecer, creio que a gente trouxe muita informação, muito conhecimento pessoal. Eu deixo aí para você aí 30 segundos aí para a gente poder você encerrar. Eu agradeço a participação de todos também, agradeço a ICRAN, a parceria, o convite. De verdade, nunca tinha participado de uma live assim, achei muito bacana. Tenho acompanhado o trabalho que vocês têm feito e tem ajudado, acredito que tem ajudado bastante aos administradores de condomínio na vida útil, no proceder do dia a dia do condomínio. Obrigado mais uma vez pelo convite. Valeu, muito bom. Aí a gente vai organizar aqui, deixar a live gravada para quem não pôde assistir, poder assistir de novo. Mas, mais uma vez, obrigado, Gleice. Valeu. Boa noite. Obrigadão. Obrigado, até logo. Boa noite. Valeu. Tchau, tchau. Bom, pessoal, então nós estamos encerrando aqui a nossa live de hoje, do dia 14. E eu quero deixar aqui um convite para vocês. Segunda-feira que vem, dia 19, às 19 horas, lá no YouTube, a ICRAN TV, nós vamos ter uma mega live só com mulheres empoderadas a nível nacional. Você não pode perder. Anota aí na sua agenda. Dia 19 de outubro, às 19 horas, lá no YouTube, a ICRAN TV.
Valeu, pessoal. Boa noite. Tchau, tchau. Muito obrigado.